Será isso verdade? Está mesmo se cumprindo Apocalipse 6, versículos de 1 e 2, e até o quarto cavaleiro do Apocalipse? Estaríamos agora presenciando a ascensão do quarto cavaleiro do Apocalipse? Vamos discutir isso aqui agora. Vamos explorar informações bíblicas a partir de agora para sabermos se estamos mesmo no fim dos tempos. Eu sou o pastor Oliveira com a missão de ensinar a palavra de Deus, trazendo mais esse vídeo para você aqui. Vamos começar então com a leitura do dia de hoje. Hoje vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque para entender Apocalipse capítulo 6, de 1 até o 4. Diz assim o texto lindo da palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículos de 1 a seguir. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. E se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Amém? Então, essa leitura do texto sagrado, da palavra de Deus, que nós vamos nos servir para tecer aqui um comentário no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículos de 1 até o versículo 3. De 1 até o 3. Vamos dizer que nós estamos agora num momento de muita tensão espiritual, o mundo está sofrendo influência espiritual do reino das trevas, de todos os lados, estão surgindo pavores, perseguições, expectativas, insegurança. Nós temos insegurança em todas as áreas da nossa existência. E o que queremos trazer aqui agora é uma reflexão. Nós já lemos no livro do profeta Abacuque, onde Deus ordena ao profeta que escreva a visão numa tábua, para que possa ler aquele que correndo passar. Quando nós vemos aqui alguém que vai passar correndo, ficamos pensando assim: seria isto a brevidade da vida e o tempo que o homem demora sobre a terra, que é tão rápido que a maioria deles não conseguem imaginar, não consegue meditar, não consegue crer, ler na palavra de Deus e pautar suas vidas nas escrituras sagradas? Seria isso, irmão? O que você acha? Você acha que esse que vai passar correndo aqui tem que ler numa tábua a visão, porque vai passar muito rápido? Alguém diz que a nossa vida é como um canto ligeiro, alguma coisa que seja um lá, 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 lá e acabou, passou, não é? Muito bem, olhe, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna legível sobre tábuas, para que eu possa ler quem passar correndo. É fantástico, é magnífico. As profecias das Escrituras se cumprindo em nossos dias. Devemos estar atento a tudo que nós estamos vendo e ouvindo a partir de agora. Teria mesmo chegado o momento de se cumprir o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 6,
Mas é mais forte no versículo 2, onde nós podemos entender, onde vai se levantar uma personalidade, onde vai se levantar uma personalidade com destaque, que recebe poder, que recebe autoridade, né, para governar alguém por algum tempo. Vamos ler o texto de Apocalipse. Nós já vimos que Abacuque está profetizando, né, dizendo aqui que a visão não vai tardar, não vai demorar, a visão não vai demorar para acontecer. E ele diz assim: se tardar, espera. Se tardar, espera, porque certamente não tardará. Então, o primeiro tardar, quando diz se tardar, espera, é porque o ser humano, para o ser humano, parece que tudo já passou do tempo, parece que tudo está em cima da hora, parece que não vai acontecer, demorou muito. Para nós mortais, as coisas acontecem assim por aqui, mas lá no eterno, lá na eternidade, em Deus, não é assim. As coisas acontecem no tempo em que Ele determina, porque Ele tem poder. Ele tem poder para cumprir a palavra dele. Se tardar, espera, e certamente virá, e não tardará. Então, essa predição, essa profecia que está dizendo que certamente virá, cabe uma pergunta: quem virá? No versículo 4, ele diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa. Estou lendo ainda em Abacuque. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A partir de agora, haverá um momento na história da humanidade, na nossa história, que nós não vamos ter em que nos agarrar, não vamos ter explicação lógica, não vamos ter compreensão plena, não vamos ter momento de dizer assim, estamos totalmente seguros, porque as Escrituras divergem que no momento em que disserem a paz e segurança, então virá uma repentina destruição. E diz também que esse poder que vai ser dado a esta pessoa é um poder que é semelhante a uma enxurrada, uma inundação, né, que vem inundando toda a terra. Por todos os lugares haverá aflição. Mas eu quero ler aqui no capítulo 6 do livro de Apocalipse, onde está escrito assim: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, que são 7 selos, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 seres viventes que dizia, como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, aqui nós vemos que este cavaleiro, que está num cavalo branco, alguém pode dizer assim, esse cavalo branco com certeza é o cavalo de Jesus, é Jesus que vem assentado sobre ele, mas eu garanto para você que não é, porque Jesus tem o poder. E este cavaleiro aqui recebeu o poder. Se ele recebeu o poder, é porque ele não tinha poder. Foi-lhe dado um poder, e foi-lhe dado condições de combate vitorioso. E ele saiu vitorioso e para vencer. Então, amados irmãos, seria esse o 8º rei do livro do Apocalipse, que está se levantando e recebeu uma coroa, né? Recebeu uma coroa para ser vitorioso e para vencer, para conspirar contra os servos de Deus, para conspirar contra o reino de Deus, contra o povo de Deus na terra. Porque diz o texto que ele venceu, recebeu uma coroa, né? Recebeu uma coroa. Ele está no cavalo branco. Ele
tinha um arco, mas ele não tinha flechas. Ele só tinha um arco, mas ele não tinha flechas. Ele recebeu condição de rei, recebeu uma coroa e saiu para vencer, né? Um rei que tem poder de autoridade, que tem um domínio, que tem majestade, que tem formosura, será admirado pelo mundo todo, e o texto sagrado afirma que será admirado por aqueles cujos nomes não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É preciso prestar bem atenção nas profecias, porque as profecias estão se cumprindo e a maioria dos comentaristas das profecias estão dizendo que o oitavo rei já está sentado no trono e já começou a articular de modo iníquo, de modo pervertido, contrariando a palavra de Deus, apoiando sodomia, apoiando violência, apoiando governos injustos. E tudo isso nós estamos vendo acontecer. E há dos seus súditos essa personagem que vem querendo apacentar o grande rebanho. Essa personagem já está sendo rejeitada por ovelhas do seu rebanho. Então nós estamos vendo que as escrituras estão se cumprindo, que a palavra de Deus está agora acontecendo no mundo, meus queridos. Então, segundo revelações que nós já vimos, digna de confiança, ele vem com essa frase, né? Venha em nome da paz, convida o povo em nome da paz, exatamente para combinar com o cavalo sobre o qual ele está assentado. É bom entender que esse cavalo aqui representa um poder. O cavalo é um elemento de combate, é uma ferramenta de combate que os guerreiros utilizam e montam sobre ele para ir à guerra, para ir ao combate. Então é bom entender isso, que o cavalo é branco, ou seja, vai parecer que é um combate justo, vai trazer uma falsa paz. Vamos lá fazer a paz entre judeu e muçulmano, vamos fazer a paz na faixa de Gaza, vamos fazer a paz vamos pacificar o Brasil, vamos pacificar as nações que estão em conflito. O cavalo branco representa essa falsa paz, que no momento há de se romper. Porque esse cavaleiro que está sobre o cavalo branco recebeu ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ou seja, a coroa representa um período de poder que será dado em suas mãos para que ele entre em combate e venha combater contra os santos, contra o povo de Deus, contra os homens de bem, que não estarão de acordo com suas decisões. Então ele há de combater, ele há de lutar. O livro de Apocalipse diz que ele tem um arco, tá? Ele ainda não tem todas as ferramentas que ele precisa para esse combate, mas está escrito também que lhe será dado essas ferramentas depois. Depois disso ele vai receber as armas de guerra para ferir nações, para ferir povos, para ferir línguas. Então, queridos, nós temos aqui agora o princípio das dores, como falou o Senhor Jesus, está determinado aqui neste primeiro item, tá? Que ele tinha um arco. Vai começar as dores, vai começar o sofrimento do povo de Deus no mundo, na terra. Vale a pena ressaltar também que os amados leitores da palavra de Deus e admiradores das Escrituras não confundam esse cavalo branco do capítulo 6 com o cavalo branco do capítulo 19, versículos 13 e 14. No cavalo branco de Apocalipse 19, o cavalo era branco
E o que está assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E ele está cingido, ele tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19 do livro de Apocalipse, esse é o grande Senhor. Esse é o nosso Salvador. É o Senhor Jesus. É o leão da tribo de Judá. É aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. É ele que desatou esse selo no capítulo 6. Ele desatou esse selo, então João viu quando um cavalo branco saiu do templo e voou pelo espaço e tinha montado sobre ele uma personalidade que tinha um arco. Ele já tinha um arco, mas não tinha flecha. Não tinha flecha. Depois ele recebeu uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Meus amados irmãos, quando eu disse que nós estamos já entrando no período das dores, o princípio das dores, isso aqui é um início já de uma tribulação que há de ficar muito mais séria, por períodos tão negros como são os que estão para vir agora ao mundo. Então nós temos no segundo cavalo, no versículo 4, nós temos um segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é a guerra. E a guerra, queridos, vai trazer a fome representada no cavalo preto. E depois do cavalo preto virá o cavalo amarelo, que é o quarto cavaleiro, o quarto cavalo. E ele vai trazer morte, vai trazer destruição, vai trazer muita angústia sobre a terra. Você que crê na palavra de Deus, você que espera o arrebatamento da igreja, você que está orando, que está buscando a Deus, vamos santificar mais nossa vida, meus irmãos. Vamos chegar mais perto de Jesus, vamos chegar mais perto de Deus. Vamos obedecer as palavras do Senhor, porque não vai demorar. Brevemente virá o Senhor para buscar a sua igreja. Então convido você a dizer comigo assim: ora vem, Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, porque ajuda o YouTube a impulsionar a mensagem, a impulsionar o vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito ainda por aqui, se inscreva, faça parte desse grande exército que está agora lutando pelo reino de Deus. Certamente haverá da parte de Deus um galardão para cada um que me ajudar, que ajudar a todos aqueles que estão aqui no YouTube trabalhando, lutando, levando a mensagem para despertarmos o máximo de alma possível para o reino de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça em cada coração. Eu vou ficando por aqui. Desejo que você tenha compreendido. Se você desejar aprender mais alguma coisa, escreva aí nos comentários. Deixe o seu like. Mais uma vez eu te peço. É muito importante para nós. Vai nos ajudar. Se você ver o vídeo e não deixar o like, o YouTube vai entender que não tem significado nenhum, que ninguém gostou e vai abandonar para lá. Mas se você deixar o like, você vai ajudar a expandir a palavra de Deus para toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.